Existe um tipo de conhecimento que não pode ser entregue cedo demais. Não porque ele seja perigoso em si, mas porque a consciência humana precisa amadurecer para não distorcê-lo. O Zohar pertence a essa categoria. Ele não foi escrito para informar. Ele foi escrito para despertar. Durante séculos, esse livro permaneceu envolto em silêncio, símbolos e camadas de ocultação. Não porque seus autores quisessem criar mistério, mas porque sabiam que, antes do tempo certo, esse conhecimento seria usado para fortalecer exatamente aquilo que ele veio dissolver, o ego humano. O Zohar afirma algo que muda completamente a forma como enxergamos a existência. A criação não aconteceu fora de você. Ela acontece dentro da consciência. Essa única frase, se realmente compreendida, já seria suficiente para desmontar séculos de crenças espirituais baseadas em medo, culpa e separação. Mas para entendê-la, precisamos voltar ao início. Não ao início histórico, mas ao início da percepção. A criação não começa com o mundo, começa com o desejo. Segundo Zohar, antes de qualquer forma, antes de qualquer tempo, antes de qualquer matéria, existia apenas o que ele chama de luz infinita. Essa luz não é luz física. Ela é consciência absoluta, plenitude total, ausência completa de falta. Mas aqui surge algo que a mente comum raramente compreende. A plenitude, sozinha, não se reconhece. Para que algo seja percebido, é necessário contraste. Para que a luz seja reconhecida, é necessário um recipiente que a perceba. É nesse ponto que nasce o que o Zohar chama de desejo. Não desejo como carência emocional, mas desejo como capacidade de perceber. A criação começa quando surge o desejo de receber a luz. O maior erro espiritual da humanidade. Ao longo da história, fomos ensinados a acreditar que o desejo é algo negativo. Que desejar é pecado. Que desejar é fraqueza. O Zohar diz exatamente o oposto. Sem desejo, não há criação. Sem desejo, não há consciência. O problema não é desejar. O problema é não saber por que se deseja. Quando o desejo perde consciência da fonte, ele passa a buscar preenchimento em coisas externas. É aí que surgem a frustração, o vazio e a repetição de sofrimento. Não porque o desejo seja errado, mas porque está desorientado. O segredo da separação, que nunca foi punição. O Zohar ensina que a separação da luz não foi um castigo. Foi uma escolha consciente da própria criação. A alma se afastou da percepção direta da fonte para poder experimentar a si mesma. Isso significa algo profundo. O esquecimento foi necessário. A fragmentação foi necessária. A descida aos mundos foi necessária. Sem isso, não haveria jornada. Sem jornada, não haveria consciência. O que realmente é o ego, e porque ele não é o inimigo. Aqui o Zohar destrói outro mito. O ego não é um erro. O ego é um instrumento temporário. Ele surge quando a consciência se identifica apenas com a forma, com o corpo, com a história pessoal. Ele cria a sensação de eu separado. Sem ego, não haveria individualidade. Sem individualidade, não haveria experiência. O sofrimento surge quando o ego se torna identidade permanente. Quando o ser humano esquece que ele tem um ego, e passa a acreditar que ele é o ego. Porque o sofrimento existe. O Zohar não romantiza a dor, mas também não a demoniza. Ele explica: o sofrimento surge quando a distância entre o estado atual da consciência e o seu potencial de percepção. É como uma tensão interna. Quanto maior a distância, maior o desconforto. O sofrimento não vem para punir. Ele vem para sinalizar desalinhamento. Por isso, quando a dor não é compreendida, ela se repete. Não por crueldade da vida, mas por insistência da consciência em chamar atenção. A reencarnação explicada sem misticismo. Segundo Zohar, a alma não retorna porque falhou moralmente. Ela retorna porque a percepção ainda não se completou. Cada vida oferece cenários específicos para observar o desejo, o ego e a intenção. Nada é aleatório. Os encontros, as famílias, os desafios, os padrões repetidos, tudo faz parte de um currículo espiritual personalizado. Você não retorna para pagar dívidas. Você retorna para integrar consciência. O verdadeiro exílio humano. O Zohar afirma que o maior exílio da humanidade não é físico, político ou religioso. É o exílio da consciência. O momento em que a alma esquece que não é o corpo, não é a história, não é o medo, não é o papel social.
Esse esquecimento cria uma civilização inteira baseada em competição, comparação e escassez. E quanto mais o ser humano busca fora, mais distante fica de dentro. Por que o Zohar só poderia ser revelado agora? Aqui está uma revelação crucial. O Zohar afirma que haverá uma geração em que o ego coletivo atingirá seu ápice, o vazio existencial será generalizado, as respostas antigas não funcionarão mais, e a alma começará a pedir consciência, não crença. Essa geração não poderia ser instruída por dogmas. Ela precisaria de mapas internos. Por isso o Zohar emerge agora. Não como religião, não como regra, mas como manual da consciência. Se a criação nasce no desejo, como o Zohar afirma, então é preciso compreender como esse desejo se estrutura, se densifica e, aos poucos, se transforma no mundo que você reconhece como realidade. Nada acontece de forma abrupta. A criação não explode em existência. Ela desce em camadas de consciência, cada uma mais limitada que a anterior, até que a percepção se torne suficientemente restrita para gerar a sensação de matéria sólida. O que chamamos de mundo físico é apenas o último véu dessa descida. Os mundos espirituais explicados sem mistério excessivo. Quando Zohar fala em mundos, ele não descreve lugares distantes no espaço. Ele descreve estados de consciência, filtros através dos quais a luz é percebida. Cada mundo representa um grau de ocultamento da luz, uma limitação maior da percepção, uma intensificação da sensação de separação. A descida não é queda moral. É processo técnico da consciência. A luz, ao passar por esses níveis, não diminui em essência, o que diminui é a capacidade do desejo de percebê-la plenamente. É como tentar observar o sol através de camadas de vidro cada vez mais espessas. O sol não muda. A percepção, sim. A alma não nasce no corpo. Ela se adapta a ele segundo Zohar. A alma não surge no momento do nascimento. Ela já existe em níveis mais sutis de consciência antes de se vincular a um corpo físico. O corpo não cria a alma. O corpo recebe a alma. Essa adaptação é gradual, cuidadosa e precisa. A alma escolhe, em níveis que a mente consciente não acessa, o ambiente mais adequado para a experiência que precisa viver. Isso inclui família, contexto social, estrutura emocional, limitações físicas ou cognitivas, desafios específicos. Nada disso é punição. Tudo isso é ferramenta de percepção. Por que esquecemos quem somos ao nascer? Aqui está um ponto essencial. Se a alma entrasse no mundo físico com plena consciência de sua origem, não haveria experiência real. Não haveria escolha autêntica. Não haveria jornada. O esquecimento é o que torna a vida significativa. Sem esquecimento, não haveria dúvida, não haveria busca, não haveria crescimento. Por isso, o esquecimento não é falha do sistema. É parte do design da criação. A construção da realidade pessoal. O Zohar explica algo que hoje a psicologia moderna começa a tocar superficialmente. A realidade não é vivida como ela é, mas como é percebida. A percepção é moldada por memória da alma, experiências passadas, estruturas emocionais, padrões inconscientes. Duas pessoas podem viver o mesmo evento e sair com realidades internas completamente diferentes. Não porque o evento muda, mas porque o observador muda. O destino não é fixo, é provável. O Zohar não defende a ideia de destino imutável. Ele explica que o que chamamos de destino é um campo de probabilidades, moldado pela consciência. Algumas experiências são quase inevitáveis porque fazem parte do aprendizado central da alma. Mas a forma como essas experiências se manifestam, com dor extrema ou com compreensão gradual, depende do nível de consciência com que são atravessadas. O destino não castiga. Ele responde. O mecanismo da repetição, quando uma lição não é integrada, ela retorna sob nova forma. Não por teimosia da vida, mas por coerência do sistema. A consciência repete o cenário até que a percepção se transforme. Por isso, padrões se repetem, relações se parecem, dores retornam em ciclos. A repetição não é punição. É insistência pedagógica da alma. O tempo como ferramenta da consciência fragmentada. Segundo Zohar, o tempo não é absoluto. Ele é uma ferramenta criada para a experiência da separação. Quanto mais fragmentada a consciência, mais linear o tempo parece. Quanto mais integrada, mais o tempo se torna flexível, subjetivo, quase irrelevante. Por isso, o sofrimento parece alongar o tempo, a presença profunda parece encurtá-lo. O tempo não mede a vida.
Ele mede o nível de consciência. A humanidade como um único sistema. Aqui o Zohar introduz um conceito revolucionário. Todas as almas humanas estão interligadas como células de um mesmo organismo. Isso significa que nenhum pensamento é isolado, nenhuma correção é individual, nenhuma dor é totalmente privada. O que você transforma em si, transforma o campo coletivo. E o que o coletivo carrega, afeta cada indivíduo sensível. Porque algumas pessoas sentem mais, e algumas almas possuem maior sensibilidade perceptiva. Elas captam tensões coletivas antes que se tornem visíveis. Isso não é fraqueza. É função. Essas almas funcionam como sensores do sistema. Mas quando não entendem seu papel, confundem sensibilidade com sofrimento pessoal e tentam se anestesiar. O Zohar diz que essas almas precisam aprender limites conscientes, não endurecimento. O ponto em que o ego começa a rachar. Chega um momento em que o ego já não consegue sustentar a ilusão. A pessoa conquista o que achava que queria, vive o que acreditava ser sucesso, segue os roteiros esperados. E ainda assim, sente vazio. Esse vazio não é falha, é chamado. É a alma sinalizando que a experiência da forma já cumpriu sua função inicial. O despertar não começa com luz, começa com desconforto. Raramente o despertar começa com paz. Ele começa com estranhamento, questionamento, perda de sentido, desconexão com o antigo. Isso acontece porque a consciência está se expandindo além das estruturas que a sustentavam. O desconforto não é regressão. É transição. O Zohar não propõe fuga do mundo. Ele propõe presença radical dentro dele. Não se trata de abandonar a vida comum, mas de vivê-la com outro nível de percepção. Trabalho, família, desafios, prazer, dor, tudo continua. O que muda é o lugar interno de onde se vive. Porque este conhecimento é revelador e não consolador. O Zohar não oferece respostas fáceis. Ele não promete felicidade constante. Ele não promete proteção contra a dor. Ele oferece algo mais profundo, sentido. Quando há sentido, a dor se transforma. Quando há sentido, o medo diminui. Quando há sentido, a vida se organiza internamente. O momento atual da humanidade. Segundo Zohar, a humanidade chega a um ponto em que o ego coletivo atinge saturação, os sistemas externos mostram falhas, a consciência começa a pedir integração. Esse ponto não é o fim. É virada de ciclo. E toda virada exige colapso de estruturas antigas. Você não está atrasado, está exatamente no tempo certo. A consciência não se mede em idade, cultura ou crença. Ela se mede em disposição interna. Se este conteúdo faz sentido para você agora, é porque sua alma já percorreu os caminhos necessários. Nada precisa ser apressado. Nada precisa ser forçado. Se até aqui compreendemos como a criação se estrutura, como a alma desce aos mundos e como a realidade se forma dentro da percepção, surge naturalmente a pergunta que muda tudo: o que se faz com isso, na prática? O Zohar não deixa essa pergunta em aberto. Mas a resposta que ele oferece é muito diferente do que a maioria das pessoas espera. Ele não propõe técnicas externas complexas. Não exige isolamento. Não pede renúncia à vida comum. Ele aponta para algo muito mais sutil, e muito mais difícil, a transformação da intenção. O trabalho interior começa onde ninguém vê. O Zohar afirma que o verdadeiro trabalho espiritual acontece antes da ação, no ponto invisível onde a intenção se forma. Duas pessoas podem realizar exatamente o mesmo gesto. Externamente, parecem iguais. Internamente, podem estar em estados espirituais opostos. Uma age para obter reconhecimento. A outra age a partir da consciência. A ação é a mesma. O mundo interno, não. É por isso que o Zohar diz que a correção não é moral, é perceptiva. O ego não desaparece, ele é educado. Um erro comum de quem inicia um caminho espiritual é tentar matar o ego. O Zohar considera isso impossível e desnecessário. O ego não deve ser eliminado. Ele deve ser observado e educado. Quando você tenta destruí-lo, ele se fortalece. Quando você o observa, ele perde o controle automático. O ego age no escuro. A consciência age na luz. A observação como chave de libertação. Segundo Zohar, o simples ato de observar uma reação antes de agir já é um movimento de correção. Isso porque a observação cria um espaço entre o impulso e a resposta.
Nesse espaço, a alma recupera comando. Esse é o ponto mais importante do trabalho interior. Não é sobre nunca errar. É sobre não agir inconscientemente. Muitas pessoas se culpam por repetir padrões, mesmo após compreenderem conceitos espirituais. O Zohar explica que entendimento intelectual não é integração. A integração acontece quando a consciência consegue sustentar presença no momento do gatilho. Enquanto isso não ocorre, o padrão retorna. Não como falha moral, mas como processo de amadurecimento. O sofrimento diminui quando a resistência cai. Aqui está uma verdade profunda. O sofrimento não vem apenas do que acontece. Ele vem da resistência interna ao que acontece. Quando a alma aceita observar a experiência sem se identificar totalmente com ela, algo muda. A dor ainda pode existir, mas o desespero diminui. Isso não é resignação. É clareza. O ponto mais difícil: abrir mão de estar certo. O ego se alimenta de justificativa. Ele precisa estar certo, vencer, provar, se defender. O Zohar ensina que cada vez que abrimos mão de estar certos internamente, algo se alinha. Não externamente, necessariamente, mas internamente. E é o interno que governa o externo. Relações como campo principal de correção. O Zohar afirma que os maiores avanços espirituais não acontecem em meditação isolada. Eles acontecem em relações familiares, em conflitos, em convivências, em frustrações. É ali que o ego aparece cru. É ali que a observação é testada. Cada relação difícil é um espelho preciso. Não para culpar o outro, mas para revelar o que ainda não foi integrado. Amor como consciência, não como emoção. O Zohar redefine o amor. Amor não é sentimento agradável constante. É permanência da consciência da unidade, mesmo diante da diferença. Amar é não perder a humanidade do outro, mesmo quando ele está no ego. Isso não significa permitir abusos. Significa não se tornar aquilo que se combate. O mundo parece pior porque você vê mais. Muitas pessoas relatam que, após iniciar um processo de despertar, o mundo parece mais caótico. O Zohar explica isso claramente. Antes, a ilusão funcionava como anestesia. Agora, a percepção se amplia. Você não está vendo mais mal. Está vendo com menos filtros. Isso não é regressão espiritual. É maturidade. O colapso como parte do processo. O Zohar afirma que toda transformação verdadeira passa por um colapso de estruturas antigas. Crenças caem. Identidades se desfazem. Relações mudam. A mente interpreta isso como perda. A alma reconhece como libertação. Nada essencial se perde. Apenas o que não sustenta mais o novo nível de consciência. O silêncio interior como sinal de alinhamento. À medida que o trabalho interior amadurece, surge algo inesperado. Menos necessidade de explicar. Menos necessidade de convencer. Menos urgência de falar. Não por indiferença, mas por clareza. O silêncio passa a conter mais verdade do que o discurso. A correção não é linear. O Zohar deixa isso muito claro. Há avanços. Há regressões aparentes. Há ciclos. Nada disso significa fracasso. O movimento não é em linha reta. É espiral. Cada retorno acontece em outro nível de consciência. O perigo do ego espiritual. Quanto mais conhecimento alguém acumula, maior o risco de o ego se apropriar da linguagem espiritual. O Zohar alerta: o ego espiritual é mais perigoso que o ego comum, porque ele se disfarça de luz. O antídoto não é ignorar o conhecimento. É humildade constante. Humildade como lucidez. Humildade, no Zohar, não é submissão. É percepção clara do lugar que se ocupa no todo. Nem maior, nem menor. Parte. A correção acontece no cotidiano. Não espere grandes eventos espirituais. O trabalho acontece quando você escolhe não reagir, quando observa um impulso, quando age com consciência, quando silencia em vez de ferir. Esses momentos não aparecem em livros, mas espiritualmente são imensos. O tempo da alma não é o tempo da mente. A mente quer resultados rápidos. A alma trabalha em profundidade. O Zohar ensina paciência ativa. Não passividade, mas confiança no processo. Você não precisa ser perfeito, precisa ser consciente. Essa frase resume muito.
A correção não exige perfeição. Exige presença. Cada pequeno ato consciente já altera o sistema. Quando a consciência individual começa a se organizar, algo inevitável acontece. A pessoa deixa de se perceber como um ser isolado. Não por teoria, mas por experiência interna. O Zohar afirma que esse é o ponto em que o despertar deixa de ser psicológico e se torna espiritual de fato. A percepção muda de eu para nós. A alma coletiva, um único ser em múltiplas formas segundo o Zohar, a humanidade não é composta por almas separadas que se encontram por acaso. Ela é formada por fragmentos conscientes de uma única alma primordial, que se dividiu para experimentar a criação. Cada ser humano é como uma célula viva desse corpo maior. Isso significa algo profundo e desconcertante. O que afeta um, afeta o todo. O que é curado em um, suaviza o sistema inteiro. O que é negado coletivamente retorna como crise. Nada acontece isoladamente, porque a dor coletiva aumenta quando a consciência cresce. À medida que a humanidade se aproxima de um limiar evolutivo, a sensibilidade coletiva aumenta. O Zohar descreve esse período como um aperto espiritual. Não porque algo está dando errado, mas porque o sistema está sendo pressionado a se reorganizar. Tudo que estava oculto emerge. Desigualdades, violências, incoerências, estruturas frágeis. Isso não é decadência moral. É revelação. O erro de interpretar crise como castigo. Civilizações antigas costumavam interpretar crises como punições divinas. O Zohar corrige essa visão. Crises são respostas do sistema quando a consciência não acompanha o crescimento do desejo. A humanidade hoje possui poder tecnológico imenso, alcance global, capacidade de impacto coletivo, mas ainda opera, em grande parte, com percepção fragmentada. Esse descompasso gera colapso. Porque algumas almas despertam antes? O Zohar explica que, em períodos de transição, algumas almas começam a perceber antes. Não porque sejam melhores, mas porque já percorreram ciclos suficientes de experiência. Essas almas funcionam como pontos de estabilização do sistema. Elas sentem antes, questionam antes, sofrem antes. E muitas vezes não sabem por quê. O peso silencioso de quem vê. Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo. É o cansaço de quem percebe incoerências profundas e não consegue mais ignorá-las. O Zohar descreve isso como o peso da consciência ampliada. Essas pessoas não se encaixam facilmente. Não se satisfazem com respostas rasas. Sentem-se deslocadas mesmo estando bem. Não é ingratidão. É incompatibilidade perceptiva com sistemas antigos. O perigo de se isolar do coletivo. Quando alguém desperta parcialmente, pode surgir o impulso de se afastar do mundo. O Zohar alerta contra isso. O isolamento absoluto não é evolução. É medo travestido de espiritualidade. A correção não acontece fora do sistema. Ela acontece dentro dele. Mesmo que seja desconfortável. Responsabilidade sem culpa. Aqui o Zohar faz uma distinção essencial. Responsabilidade espiritual não é culpa. Culpa paralisa. Responsabilidade ativa. Saber que suas escolhas afetam o todo não deve gerar peso, mas consciência. Cada pequeno ajuste interno importa. A força do amor consciente no campo coletivo. O Zohar afirma que o amor consciente é a força mais poderosa do sistema. Mas amor, aqui, não é emoção. É percepção da unidade, escolha de não desumanizar, manutenção da consciência mesmo no conflito. Esse tipo de amor não se impõe. Ele irradia. Porque o mundo não muda apesar de tantas boas intenções. Boas intenções não transformam o sistema. O que transforma é consciência integrada. Quando a intenção ainda está misturada com ego, medo ou necessidade de reconhecimento, o efeito é limitado. O Zohar ensina que a força espiritual real é silenciosa. Ela não precisa de palco. A geração da travessia. O Zohar descreve esta geração como uma geração intermediária. Não somos os que viviam na inconsciência total. Nem somos ainda os que viverão na integração plena. Somos os que atravessam. Isso explica o cansaço coletivo, a confusão identitária, a sensação de urgência, o desejo de sentido. A travessia não é confortável, mas é necessária. O colapso como parto, não como fim. O Zohar usa a metáfora do parto para explicar este tempo. Antes do nascimento, há contrações, dor,
pressão. Mas a dor não indica morte. Indica transição. O mundo atual está em contração. O papel silencioso de quem desperta. Nem todos que despertam serão líderes visíveis. A maioria atuará de forma invisível, mudando padrões familiares, educando com presença, suavizando ambientes, escolhendo diferente. Esses movimentos não aparecem nas manchetes, mas sustentam um novo campo. A verdadeira influência espiritual. Influência espiritual não é convencer. É sustentar coerência interna em meio ao caos. Quando alguém permanece consciente em situações difíceis, ele estabiliza o ambiente ao redor. Mesmo sem palavras. A tentação do desespero coletivo. O Zohar alerta que, em tempos de transição, o medo coletivo tenta dominar. Narrativas de fim do mundo surgem. Profecias de destruição se multiplicam. Isso não vem da visão espiritual. Vem da mente fragmentada. O fim que se aproxima não é da humanidade. É de uma forma de perceber. A humanidade não está sendo julgada, está sendo chamada. Essa é uma das mensagens mais importantes do Zohar. Não há tribunal cósmico. Não há punição divina. Há convite à consciência. E convites podem ser aceitos ou adiados. Você faz parte desse movimento, queira ou não. Só o fato de ouvir, refletir e integrar já te coloca dentro do processo. Nada aqui é aleatório. Se você sente que este momento histórico te atravessa de forma pessoal, não resista. Observe. Depois de atravessar todas essas camadas, da criação do desejo à alma coletiva, da ilusão da separação ao trabalho interior, da crise individual à travessia da humanidade, resta uma última pergunta, silenciosa, que o Zohar deixa ecoando dentro de quem realmente escutou. E agora? Não o que o mundo fará. Não o que os outros deveriam mudar. Mas o que esta consciência desperta faz com a vida comum. É aqui que o Zohar se torna mais radical. Porque ele não aponta para o extraordinário. Ele aponta para o simples vivido com consciência. A redenção não é um evento, é um estado de percepção. Durante séculos, a humanidade esperou por redenção como algo externo, um salvador, um acontecimento cósmico, uma ruptura dramática. O Zohar desconstrói completamente essa expectativa. Redenção não é algo que acontece no mundo. É algo que acontece na forma como o mundo é percebido. Quando a percepção muda, o mundo muda junto. Não instantaneamente, mas estruturalmente. A redenção começa no momento em que a alma para de lutar contra a realidade e começa a compreendê-la. O fim da busca espiritual como fuga. Um dos últimos véus a cair é a ideia de que a espiritualidade serve para escapar da vida. O Zohar é claro, não se escapa da vida, não se transcende negando, não se desperta abandonando. O despertar acontece dentro da vida, não fora dela. No trabalho, nas relações, nos desafios, nas escolhas diárias. A espiritualidade verdadeira não afasta do mundo. Ela aproxima com lucidez. O ponto em que a alma amadurece. Há um momento em que a alma deixa de pedir respostas externas. Ela não precisa mais provar, convencer, pertencer a narrativas rígidas. Ela começa a confiar na própria percepção consciente. Isso não é arrogância. É maturidade espiritual. O Zohar chama esse estado de integração. Lembrar é mais importante do que aprender. Aqui está uma das chaves mais profundas de toda a obra. O Zohar não foi escrito para ensinar algo novo. Ele foi escrito para ativar lembranças adormecidas. Por isso, quando você reconhece uma verdade espiritual real, ela não soa estranha. Ela soa familiar, como algo que sempre esteve ali, mas precisava do tempo certo para emergir. A humildade final da consciência desperta. No estágio mais profundo, a consciência não se sente especial. Ela se sente responsável. Não no sentido de peso, mas no sentido de coerência. Ela sabe que cada pensamento importa, cada escolha influencia, cada reação molda o campo. E, ainda assim, age com simplicidade. Sem palco. Sem anúncio. Sem necessidade de validação. O silêncio que vem depois da compreensão. Quando tudo se integra, algo curioso acontece. O ruído interno diminui. Não porque os problemas desaparecem, mas porque a mente para de lutar contra o que é. O silêncio que surge não é vazio. É presença plena. É o estado em que a alma não precisa mais correr. O mundo após a travessia.
O Zohar não descreve um mundo perfeito após a travessia. Ele descreve um mundo mais consciente, menos inconsciente, mais integrado, menos fragmentado. A dor não desaparece completamente, mas perde o caráter de punição. Ela passa a ser mensagem compreendida. O verdadeiro sentido da existência humana depois de tudo. O Zohar revela algo simples e imenso. O ser humano existe para tornar consciente aquilo que estava oculto. Cada vez que você escolhe presença em vez de reação, consciência em vez de impulso, clareza em vez de ilusão, algo da criação se completa. Você não veio ao mundo para ser perfeito. Veio para perceber. Nada precisa ser feito além do próximo passo consciente. O ego sempre quer um plano grandioso. A alma pede apenas o próximo passo com presença. Não é sobre mudar tudo. É sobre mudar o lugar interno de onde se vive. E isso, pouco a pouco, muda tudo. O chamado que permanece. Depois que a narrativa termina, algo fica. Não como ordem. Não como exigência. Mas como convite silencioso. Se você ouviu até aqui, se algo em você se reconheceu nessas palavras, então a semente já foi tocada. O tempo de germinar não importa. O caminho se ajusta. Um último gesto consciente. Se este conteúdo te trouxe clareza, lembrança ou alinhamento, lembre-se de sustentar esse campo. Inscreva-se no canal Códigos da Nova Terra. Deixe seu like. Isso permite que essa mensagem alcance outras consciências. Compartilhe com alguém que você sente que está pronto para ouvir. E acima de tudo, comente suas percepções aqui nos comentários. Isso ajuda a trazer mais clareza para você e aos que lerem. Às vezes, o despertar de alguém começa com um simples envio. O Zohar não termina. Ele se recolhe. Porque, depois da revelação, vem a vivência. E a vivência não precisa de palavras. Se algo em você ficou em silêncio agora, confie. Esse silêncio é o sinal de que a consciência reconheceu o caminho.